Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Vieira e nós estamos vendo alguns exemplos de operações com frações, tá? Nós vimos no primeiro vídeo soma e subtração com denominadores iguais. Agora nós vamos ver aqui como fazer soma e subtrações de frações quando os denominadores são diferentes, tá? Vamos ver aqui, ó. Então nesse exemplo, pessoal, é o seguinte, ó. Temos aqui o João e o Miguel. Os dois, eles foram fazer a colheita de tomates, tá? Então tem aqui um barril que o João vai colocar os tomates que ele vai colher, tá? Temos um outro barril que o Miguel vai colocar os tomates que ele colher, beleza? O barril do João está dividido em 5 partes, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes, tá? E depois de um dia de trabalho, ele conseguiu encher 3 partes deste barril, tá? 1, 2, 3 partes, beleza? Aqui no barril do Miguel, o barril do Miguel está dividido em 3 partes, ó. 1, 2, 3 partes, beleza? E ele conseguiu encher uma parte do barril dele, beleza? Pessoal, perceba aqui, ó, que como o barril do João está dividido em 5 partes, o número que vai embaixo aqui da fração é 5. E como o barril do Miguel está dividido em 3 partes, o número que vai aqui embaixo é o 3, beleza? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: você olhando aqui, você percebe que o João conseguiu colher mais tomates do que o Miguel, beleza? Olha só, o barril dele está até aqui e o do Miguel está até aqui, tá? Lembrando que os barris são iguais, tá? E o João conseguiu colher mais tomates que o Miguel. No formato de fração, quanto a mais o João conseguiu colher de tomates em relação ao Miguel? Então eu fiz uma projeção aqui com a linha pontilhada, né? E a gente vê que é esse tanto aqui, ó, de tomates que o João conseguiu colher mais do que o Miguel, beleza? Pessoal, como aqui a fração está com o denominador 5 e aqui com o denominador 3, os denominadores são diferentes, tá? Então, como que a gente faz para subtrair a fração do João, que é 3/5, da fração do Miguel, que é 1/3? Então, vamos ver aqui, ó. Para a gente fazer essa conta, pessoal, nesse formato que está 3/5 e 1/3, a gente não consegue. Então, o que que a gente faz? A gente tem que encontrar frações equivalentes a essas para que os denominadores das duas frações fiquem iguais, tá? O que que é denominador? Denominador é a parte de baixo. Aqui, ó, 3/5 está o 5 embaixo. Aqui está 1/3, o 3 está embaixo, tá? Nós temos que encontrar uma fração que represente a mesma quantidade de tomate, tá? Mas que o número de baixo aqui, ó, fique igual nas duas frações. Pessoal, existem algumas maneiras de fazer isso, tá? A forma mais fácil, tá, para você que está aprendendo, é o seguinte. Tá vendo que nessa fração o número de baixo é 3? Então você multiplica a primeira fração em cima e embaixo por 3, tá? Quando você multiplica uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, você obtém uma fração equivalente. O que significa isso? A fração que você vai encontrar aqui representa a mesma quantidade de tomates, aqui no caso, tá? Então, ó, nós fazendo isso aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 3 dá 15. Então, o que que a gente fez? Olhamos para o número de baixo da outra fração, que é o 3, e colocamos ele aqui multiplicando em cima e embaixo, tá? 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 3 dá 15. Essa outra fração a gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. O número aqui de baixo da primeira fração é 5, não é? Então a gente vai pegar esse 5, vai multiplicar em cima e embaixo nessa fração de baixo. 1 vezes 5 dá 5, 3 vezes 5 dá 15, tá?
Pegamos o 5 que estava aqui embaixo, multiplicamos aqui nessa segunda fração, em cima e embaixo. Tá? Mais uma vez, se você multiplica uma fração pelo mesmo número em cima e embaixo, você acha uma fração equivalente. Tá? Representa a mesma quantidade de tomates. Professor, não entendi por que 9/15 aqui. É o seguinte, pessoal. Essa fração 3 sobre 5, ela é equivalente à fração 9/15. Tá? Como é que funciona isso aqui? Ó? Tá vendo que a gente triplicou a fração? Então aqui, ó, nessa parte aqui, ó, aqui temos uma parte, né? Uma parte, por exemplo. Ela vai ficar triplicada, vai ter 3 partes aqui, ó. 1, 2, 3. Aí aqui nessa segunda parte, mesma coisa, triplicado, ó. 1, 2, 3, né? 3 mais 3, 6 partes. Aí mais 3 aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá vendo que é o 9 que a gente obteve aqui, ó? Aí se nós continuarmos, né? Daqui até aqui, a gente também divide por... vai ficar triplicado, né? 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Então, o que a gente fez, pessoal? O barril ele estava dividido em 5 partes. Agora, o barril está dividido em 15 partes. Né? As partes ficaram menores, né? Mas olha só. Aqui a gente estava considerando 3 partes, né? Agora a gente está considerando 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Beleza? E aqui a gente fez a mesma coisa. Aqui estava dividido em 3 partes, né? 1, 2, 3 partes. O barril estava dividido. E agora o barril está dividido em 15 partes também. Tá? Então a gente vai fazer as divisões aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então o que a gente fez? O barril estava dividido em 3 partes, dividimos ele em 15 partes. Tá? E aqui, ó, o Miguel tinha conseguido colher uma parte, agora ele vai conseguir colher 1, 2, 3, 4, 5 partes. Veja que está certinho, né? 5 partes ele colheu. Por que a gente fez isso, pessoal? Tanto soma quanto subtração, a gente só consegue fazer a operação de frações quando a parte de baixo está igual. Aqui ficou 15 e aqui ficou 15. Agora a gente consegue fazer a conta, tá? Pessoal, um detalhe aqui, ó, esse 15 ele é múltiplo do 5 e do 3. Tá? Como assim, professor, é múltiplo? Múltiplo, pessoal, é o resultado de uma multiplicação. Tá? Então, o 15 ele é resultado tanto da tabuada do 5 quanto da tabuada do 3. Então, a gente encontrou um múltiplo comum aqui embaixo. Tá? O 15 ele é um resultado do 5 e um resultado do 3. Então, por isso que a gente escolheu aqui o 15. Nós não poderíamos escolher qualquer número aqui embaixo. O número aqui de baixo ele tem que ser múltiplo dos dois denominadores. Tá? Tem que ser resultado da tabuada tanto dessa fração quanto dessa fração. E o 15 é, né? 15 é resultado do 5 e o 15 é resultado da tabuada do 3 também. Beleza? Agora, a gente vai fazer as operações com essas frações equivalentes que nós encontramos. Lembrando que as frações equivalentes, elas representam a mesma quantidade de tomates. Então, a gente pode trabalhar com elas. Tá? Aí, como é que fica, pessoal? Pegamos a parte de cima, que são os numeradores, subtraímos 9 partes aqui da fração do João. Né? Lembra que ficou com 9? Eram 3 partes, mas aí a gente dividiu em 15, ficou 9 partes, né? Menos as 5 partes do Miguel, né? Lembra? Era uma parte só. Aí a gente dividiu em 15 e virou 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? A gente vai obter isso aqui, beleza? 9 menos 5 vai dar 4. Deixa eu colocar aqui. E o 15 a gente mantém, tá? Você não vai fazer 15 menos 15, 0, beleza? Aqui, ó, aqui eu dividi em 15 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu dividi em 15. Esse barril aqui é só para representar a diferença, né? Vamos supor que nós tivéssemos um terceiro barril aqui, a gente ia colocar só esse excedente aqui, vamos dizer assim, do João, com relação ao Miguel. Se você ver aqui, ó, tem 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. 4 partes aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ó. Se as frações não estiverem com os mesmos denominadores, aqui está o 5, aqui está o 3, está diferentes. Você encontra frações equivalentes, né, multiplicando pelo denominador da outra fração, né, o 5 a gente multiplicou pelo 3, a gente multiplicou na verdade em cima e embaixo, né, pelo 3, e a segunda fração a gente multiplicou pelo 5, em cima e embaixo. Tá? Obtendo as frações equivalentes, a gente faz a operação com elas. Beleza? Agora, pessoal, na soma de frações com denominadores diferentes. Vou pegar aqui o mesmo exemplo, né? Então está aqui o barril do Miguel, né, que ele encheu 1/3, e o barril do João, que ele encheu 3/5, né? Aí os dois decidiram que eles iam colocar os tomates tudo em um barril só, né? Vai ficar desse jeito aqui. Então esse tomate aqui do Miguel, ele vai colocar no barril do João. Então vamos somar essas duas frações, 1/3 e 3/5. Então olha só, a gente acabou de ver aqui como que nós encontramos, né, as frações equivalentes. O 3/5 do João é a mesma coisa que 9/15. E o 1/3 aqui do Miguel é a mesma coisa de 5/15. Beleza? Temos aqui as frações equivalentes, que representam as mesmas quantidades de tomates. Aí a gente faz a operação normalmente, ó. Vamos pegar aqui o 9 e o 5 e a gente soma. 9 mais 5 dá 14. E a parte de baixo a gente mantém. 15 vai ficar 15 mesmo. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Muito obrigado.